Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro programa aqui do canal Obras Primas do Cinema. Eu sou a Joyce Paz, sou jornalista, crítica de cinema e professora. Hoje eu tô aqui com um convidado, Doni Correia, que é escritor, crítico de arte e professor de cinema. E a gente vai debater esse box Invasão Sci-Fi Extraterrestres, que a Obras Primas do Cinema lançou esse mês e que traz esses cards maravilhosos. Além de títulos como O Homem do Planeta X, de 51, Mulher Diabólica de Marte, de 54, Ele e o Terror que Vem do Espaço, de 58, e Plano 9 do Espaço Sideral, de 59. Sensacional. A gente está aqui para abordar alguns temas que perpassam todas essas obras, um pouco da contextualização do sci-fi na década de 50. O que estava acontecendo nos Estados Unidos? O que estava acontecendo no mundo? Como é que foi que o cinema e essas obras que hoje são chamadas de terror lado B, filmes lado B, conseguiram abraçar dessa época, desse momento, de tudo que estava acontecendo? Bom, é complexo o tema, Sim. né? Mas basicamente, Joyce, o que estava acontecendo é o seguinte: esses filmes que estão nessa caixa, eles traduzem um período do cinema americano que coincide com o final da Segunda Guerra. Sim. Como a gente sabe, a Segunda Guerra terminou com duas bombas atômicas, né? Uma bomba atômica e uma bomba de hidrogênio. A partir do uso da energia atômica para construir armas de destruição, né, de destruição em massa, a gente sabe que no começo dos anos 50 começa aquela história da Guerra Fria. Sim. Que a todo momento vivia-se aquele clima de quem vai apertar o botão vermelho primeiro e explodir o mundo, os soviéticos ou os americanos. Era um ar de paranoia e de ameaça Exatamente. onipresente. Exato. Assim, né? Era uma paranoia. Na verdade, Sim. esses filmes eles alimentam essa paranoia, metaforizando esse uso da energia nuclear, esse uso das armas de destruição em massa, por meio de filmes que falam da invasão extraterrestre, né? Daquilo que vem de fora, daquilo que você não conhece. Que né? ao mesmo tempo ameaça, mas também seduz, né? Exato. Porque tem toda essa coisa do homem na busca pelo conhecimento, na busca pela dominação. Exato. Então tem todo esse desconhecido que ele, ao mesmo tempo que ele repele, ele atrai. Exato, né? porque na verdade a gente sabe que o que faz um filme de terror ter sucesso é isso que é intrínseco do ser humano, que a gente teme, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele tesão pelo medo, Sim. assim. A gente quer ir adiante, né? Todo filme de terror, olha, uma casa abandonada, vamos entrar. Ver, exatamente. Não é assim? Não é, olha, uma casa cheia de fantasmas e matadores, e o Jason e o Fred Krueger, vamos entrar, né? Sim. Então é aquela coisa. E isso tá patente nesses filmes, né? Eu acho que o grande filme que inaugura essa discussão é um filme que não é nem filme B, que é o Dia em que a Terra Parou, né, do Robert Wise, que é do comecinho dos anos 50. Ali, esse filme tem uma mensagem pacifista, né, porque os extraterrestres vêm de fora para poder trazer uma mensagem de que, olha, a gente está de olho em vocês, e é uma mensagem que até fica claro no filme, fala, ó, enquanto vocês estiverem brigando entre vocês, Sim. vocês podem fazer o que vocês quiserem. Agora, a hora que vocês usam energia nuclear contra uma coisa que vai trazer quer dizer, uma consequência muito maior, aí a gente entra no meio. E todos esses filmes trazem um pouco disso, não só os da Caixa, mas esses filmes que lidam um pouco com isso, né? Porque eles também são um pouco... Eles se colocam também, de uma maneira, como um reflexo daquela atitude do homem. É como se fosse assim, depois que o homem partiu o átomo, as coisas nunca mais vão ser as mesmas. Nunca mais vão ser as mesmas, E isso daqui é um pouco também, esses filmes eles trazem situações e medos que na verdade também são um pouco consequências, né? Justamente. Consequências da ação do homem e o que isso reverteu, né? O que é esse pós-bomba nuclear? Né? Tem um dado interessante nisso que você falou, que assim, não é só, esses filmes não lidam só com essa imaginação do que seria, né, uma mente inteligente extraterrestre e o que viriam fazer no nosso planeta. Tem muitos filmes que lidam assim com acidentes nucleares que fazem insetos ficarem gigantes, aranhas e não sei o que, e mutações, humanoides e tal, como crítica, né? Quer dizer, olha, vocês estão usando energia nuclear, mas olha o que pode acontecer. Então tem essa via de duas mãos, né? E como você falou, né, terror B, né, quer dizer, filmes B. Claro que isso, como tem um apelo muito grande para a massa,
e aí principalmente nos anos 50 a gente está falando já da televisão e tudo mais, a indústria cinematográfica muda um pouco e tal, esses filmes eles acabam fazendo parte daqueles double features, né? Por isso que eles são filmes mais curtos, né? Para serem exibidos em sessão dupla e tudo mais, né? E também hoje a gente olhando para trás, vendo em perspectiva, a gente consegue categorizar, são filmes B. Mas na época, é aquilo, né? Os diretores, os realizadores, eles não tinham essa consciência de, eu tô criando um filme, um gênero, um cinema B e tudo mais. Tanto que tem filmes aí na caixa que a gente vê que são de estúdios grandes. Por exemplo, tem um filme que é em inglês, que é a Mulher Diabólica de Marte, é da London Films, né? Quer dizer, a London Films nos anos 30 fazia filmes épicos com a Vivian Leigh, sabe? Então, quer dizer, não se tinha essa noção de que eu estou fazendo um filme de baixo orçamento, recursos limitados, né? Tem toda a questão até dos efeitos especiais, né? Por se tratar. É engraçado, vocês vão reparar quando vocês assistirem todos esses filmes, principalmente se fizerem uma maratona deles, assistindo a sequência, vai ficar bem evidente alguns truques, né? O ponto fora da curva é o Ed Wood, né? Com certeza. O grande plano novo do Espaço Sideral, o Ed Wood. A gente tava conversando aqui nos bastidores que é o grande astro aqui, né? A grande estrela eu acho que é a grande estrela. do box. Você quer comentar um pouco especificamente? Eu quero, porque eu adoro o Ed Wood, assim, porque se a gente tava falando que esses filmes, assim, que seriam subprodutos, né, do mainstream dos estúdios, o Ed Wood é o subproduto do subproduto. Né? E coitado do Ed Wood, ele era um tonto, né? Quer dizer, ele vivia num universo que só existia na cabeça dele, tanto que nem a esposa dele aguentou ele uma hora, né? A primeira esposa dele, né? Dolores Fuller. Porque o Ed Wood, ele morava naquela região de Hollywood que chama Poverty Row, que é a periferia de Hollywood, onde moravam, né? Não sei até que ponto ainda existe isso, mas naquela ocasião moravam as pessoas basicamente os losers, né? Não, mas assim, ou pessoas que estavam tentando ainda dar certo, ou aqueles que por algum motivo já não tinham dado certo. E o Ed Wood não deu certo, né? Ele tentou de tudo, ele tentou teatro, ele tentou comerciais, né? Que inclusive estão nos extras aí do DVD, mas ele sempre foi muito incompetente, assim, né? Porque ele adorava o Orson Welles, né? Dizia que ele se lamentava muito que o Orson Welles tinha feito Cidadão Kane com 25 anos e ele tinha 30 e ainda não tinha feito nenhuma grande obra, mas claro, porque ele era uma pessoa que ele realmente não tinha talento para coisa. Além de ser uma pessoa estranhíssima, tinha problemas de identidade sexual seríssimos, gostava de se vestir de mulher, mas se dizia heterossexual. Então tinha umas coisas assim, e aí para ele o cinema era o plano aberto, era o conjunto, era o todo. Ele tinha umas coisas assim que, para explicar, por exemplo, tem um filme dele que no próprio plano 9 do Espaço Sideral, tem uma cena que o pessoal tá no cemitério à noite, aí mostra um carro saindo do cemitério de dia, chegando na delegacia à noite, e é outro carro já. Então, pra ele, e ele tinha umas explicações. Continuidade era Continuidade zero. Ele falava, não precisa, o que importa é a ideia geral. Quer dizer, ele tinha umas explicações que só serviam pra ele, na verdade, né? E coitado, a hora que ele foi se dando conta de que realmente não ia rolar, que não ia acontecer, eu acho que o ápice dele foi o plano 9 do Espaço Sideral, quando ele viu que não ia acontecer. Aí ele foi a derrocada mesmo, ele morreu morando na rua, alcoólatra, tendo que escrever romances pornográficos para poder pagar uma conta aqui e outra ali. Então realmente ele teve uma vida bastante complicada, né? O filme nunca imaginou que ele ia virar um ícone cult, nunca, né? Anos mais tarde. Nunca, porque esse filme foi comprado dentro de um pacote, assim, exibido na televisão no começo dos anos 80, e aí a percepção já era outra, né? Quer dizer, hoje em dia, quando se fala em Ed Wood, é um ícone cult, né? Sim. Se ele tivesse vivido para ver o que ia acontecer, né? Mas e até um filme, né? Tem o filme do Tim Burton, né? Que romanceia muita coisa. Né, dele, né? Totalmente, né? E um filme lindo, para mim é o melhor filme do Tim Burton, de longe. Sim, e tem uma coisa muito legal também que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, que é todos os filmes, ele tem alguns personagens meio fixos, assim, né? Arquétipos de personagens fixos. Então, tudo bem, tem o cientista, que é aquela pessoa que tem a sede pela descoberta, pelo conhecimento, tem a fascinação pelo estranho, pelo outro, supostamente uma pessoa que tem uma noção mais ampla do que está acontecendo. Tem as pessoas totalmente céticas, tem o cara que acha que sabe tudo, se surpreende e tudo mais. E eu reparei que todos os filmes têm sempre a figura do repórter e do jornalista. De alguma forma. Sim. E eu acho que isso também se reflete muito o que estava acontecendo, essa coisa da cobertura da imprensa, que
virou, assim, quase uma novela da vida real, né? Essa Sim, coisa da Guerra Fria. Principalmente a imprensa marrom, né? Sim. Tinha muita coisa assim que saía em jornal e tudo mais, até virou filme educativo para escolas depois, como proceder na iminência de um ataque nuclear, entendeu? Sim. Como se desse tempo de você fazer alguma coisa se caísse uma bomba atômica Sim. na sua região, né? Então tem essa exploração pelo viés do sensacionalismo mesmo, e eu acho que isso é um ponto importante. Sim. Nesses filmes. E falando dessa onda de paranoia, desse clima de tensão constante, acho que também é legal a gente falar dos extras, né? Uhum. Tem um documentário incrível aqui, num extra que se chama Watch the Skies, que traz o Ridley Scott, o Steven Spielberg, o James Cameron e o George Lucas, né? 4 ícones que fizeram filmes dentro do campo da ficção científica. Então esse documentário são entrevistas com eles, né? Sim. E eles fazem basicamente uma varredura, assim, nos anos 40 e 50. É sensacional. E principalmente nos anos 50, no terror sci-fi, né? E eles comentam várias obras, e é muito interessante, porque eles viveram essa época, né? Exato, eles então eles viveram comentam essa época, como que foi viver essa época, como foi assistir esses filmes enquanto a coisa estava acontecendo. E eles eram garotos, né? Então isso, na verdade, fez parte da formação deles como cinéfilos, né? Que vai reverberar depois. Cineasta, né? Tem o filme, o It, né? É o Alien, né? Sim. Quer dizer, que ele é a criatura que está dentro de um foguete... Exatamente. Uma nave espacial. Ele e o terror que vem do espaço. Que você... Vocês vão reparar bastante referência. Tem bastante. A trilha sonora também, só te Exato. interrompendo. Trilha sonora do Star Wars, né? É verdade. Aquele, quando o monstro tá subindo a escada, eu tava reparando, tem uma trilha assim que ela tá presente quase o filme todo. E Exato. tem algumas sequências assim de notas que são muito parecidas com a trilha de Star Wars. Exato. Muito parecidas. O que mostra que esse tipo de cinema tem uma importância crucial para o desenvolvimento de Hollywood a partir dos anos 70, principalmente, né? Quando o filme de ficção científica começa de fato a ser levado a sério como se deve. E atingir outro patamar, né? Em termos de tecnologia. Até porque esses filmes aqui, até esse momento, o homem nunca tinha nem estado em órbita, né? Então era muito fácil de se imaginar coisas, tudo era uma suposição. Tem algumas coisas até que os caras acertam, assim, sim, né? Se você for pensar e tudo. Até no documentário eles falam, eram filmes que eram feitos na época em que nem a NASA existia. Exato, nem a NASA. Então são filmes pré-invenção da NASA. Era completamente viagem. Os caras estavam pensando, sei lá, aí no H.G. Wells, sabe? Sim. Tipo, A Guerra dos Mundos. Sim. Né? Que inclusive foi adaptado dentro Também. desse movimento aí de filmes B e tudo mais. Era uma coisa completamente imaginada. Depois da conquista do espaço, aí Hollywood dá um outro passo, que é imaginar o que seria o futuro muito distante. Sim. Né? Porque tem filmes aí que se passam em 1973, assim, o filme é de 1950, em 1973 Exatamente. Os caras já estão em Marte, assim, sim, sabe? Colonizando Marte e tal, né? É muito interessante Bastante. Então, esse box aqui é diversão garantida, né, também. Mesmo alguns críticos podem até dizer que os efeitos são ruins e que é muito precário, mas eu acho que parte da linguagem. É um estudo de época, né? Com certeza. Da linguagem do cinema, da época, do contexto social, político, enfim. E da economia cinematográfica também, Sim. porque a maioria desses filmes eram feitos com reaproveitamento de estúdios de filmes grandes, né? Sim. E o Ed Wood fazia muito isso, né? O que sobrava de estúdios, o setup dos filmes de grande produção e tudo, eles reaproveitavam nesses filmes, né? E criou realmente uma legião aí de fãs e um segmento a ser estudado. Só para concluir, assim, eu acho muito interessante os comerciais dirigidos pelo Ed Wood, que estão nos extras também. Que também estão nos extras, bem lembrado, que são comerciais brancos, assim, sabe? É o tipo de comercial que é feito para depois vender para quem quer usar aquilo para anunciar a sua marca. Exatamente. Tem a historinha, assim, uma coisa mais tosca que a outra, assim. Bem novelesco, né? Bem novelesco. Não, mas tem umas coisas absurdas. Os caras lá, um querendo matar o outro, de repente, não, mas peraí, antes de eu te matar, onde é que você comprou essas botas? Ah, eu comprei naquela loja que tem no centro da cidade. Aí no final vem lá, né, a cartela do patrocinador. Então quem se habilitar, compra esse comercial e coloca a sua marca lá, né? Isso é super interessante. É muito legal. Marca da época. Assim. Exatamente. Então, além desse documentário, Watch the Skies, tem um outro especial que chama Ed Wood, a vida excêntrica de Ed Wood. Tem os filmes caseiros de Ed Wood e esses comerciais raros dirigidos pelo Ed Wood que o Doni acabou de comentar. Grande lançamento. Espero que vocês curtam, então, Invasão Sci-Fi. Comentem aqui o que vocês acharam. E a gente se vê na próxima. Até mais. Falou!